Rob, é preciso abrir a sessão. Abrir a sessão. Você começa. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, deputado Paulo Correia, deputado Zé Teixeira, deputado Antônio Vaz, deputado Pedro Kemp, deputado Coronel Davi, deputado Marçal Filho, deputado Gerson Claro, deputado Evander Vendramini, todos os presentes, também quem nos acompanha pela TV, pela Rádio Assembleia, pela internet. Ata da 11ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 9h26, no plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Correia e secretariada pelos deputados Zé Teixeira e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 14 da 10ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário, foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 1219 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, ofício números 2.756, 2.785, 2.818, 2.818 a 2.821, 2.823 a 2.828, 18 da Caixa Econômica Federal. Ofícios 34, 51, 52, 56, 57 e 146, 19 da Caixa Econômica Federal. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Antônio Vaz, Herculano Borges, Evander Vendramini, Barbosinha, Jamilson Nami, Capitão Contar, Marçal Filho, Cabo Almi, Pedro Kemp, Neno Razuc, Lídio Lopes, Lucas de Lima, Renato Câmara e Coronel Davi. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Zé Teixeira, João Henrique, Paulo Correia e Márcio Fernandes. Grande expediente. Usou da palavra o deputado Renato Câmara. Ordem do dia. Foram aprovados em primeira discussão e votação eletrônica as seguintes proposições. Projeto de lei número 1419, de autoria do Tribunal de Contas. Projeto de lei número 1619, de autoria da mesa diretora. Foi mantido o veto ao processo número 21718, de autoria do Poder Executivo. Veto parcial ao projeto de lei número 15918, de autoria do deputado Pedro Kemp. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado ao Mosteiro Santa Maria dos Anjos de Dourados, pelo falecimento da irmã Maria Ângela. Requerimento de moção de congratulação de autoria da Casa, endereçado ao sargento da Polícia Militar Laércio Santos e ao cabo Moacir Pereira Braga, pelo ato heróico no salvamento de 2 crianças e uma idosa, vítimas de incêndio nas instalações do circo que funcionava no Jardim Los Angeles, nesta capital. Requerimento de autoria do deputado Coronel Davi, solicitando a realização de sessão solene no dia 11 de junho, para entrega de comenda Coronel Pedro José Rufino. Requerimento de autoria do deputado Pedro Kemp, solicitando a realização de audiência pública no dia 20 de março, para tratar do projeto de lei da reforma da Previdência Social que está em tramitação no Congresso Nacional. Requerimento de autoria do deputado professor Rinaldo, solicitando que seja instituída a Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo. Requerimentos de informações de autoria dos deputados Capitão Contar, Marçal Filho, Cabo Almi e Felipe Orro. Indicações de autoria dos deputados Capitão Contar, Marçal Filho, Antônio Vaz, Evander Vendramini, Coronel Davi, Herculano Borges, Gerson Claro, Barbosinha, Neno Razuc, Cabo Almi, Pedro Kemp, Felipe Orro, professor Rinaldo, Lucas de Lima, Márcio Fernandes, Zé Teixeira e Eduardo Rocha. Explicação pessoal. Usou da palavra o deputado Pedro Kemp. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada.
Plenário, deputado Júlio Maia, 27 de fevereiro do ano de 2019. Foi lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Pequeno expediente. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2019. Mensagem número 10, Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul. Encaminhando os nomes das pessoas para exercer a função de membros efetivos e consultivos do Fórum Deliberativo MS Indústria. Ofício 135, 136, 138, 140, 141 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul, respondendo indicações dos deputados Pedro Kemp, Eduardo Rocha e Felipe Orro. Foi lido o expediente, senhor presidente. Passemos à segunda parte do pequeno expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados. Indico à mesa, observada a disposição regimentais e ouvido o colendo plenário, seja encaminhado o expediente deste poder ao senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao senhor secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende Pereira, solicitando o estudo de viabilização de recursos para a reforma geral do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy, no município de Caracol. De acordo com a reivindicação da população, o hospital atende a população do município, bem como da região adjacente. As precárias condições de suas instalações estão deixando a desejar quanto ao atendimento que as autoridades querem proporcionar aos que procuram assistência à saúde. A última reforma foi realizada no ano de 2004, portanto, há quase 15 anos. Atualmente, sua aparência física retrata um total abandono, com necessidade de uma especial atenção do governo do Estado. É só, obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, público que se faz presente nas dependências desta Assembleia Legislativa, estou apresentando algumas proposições. A primeira delas é encaminhada à prefeita de Dourados, solicitando providências para a realização da manutenção das dependências internas do Parque Ambiental Victélio de Pelegrim, localizado no Jardim Novo Horizonte. Eu trouxe, inclusive, algumas fotos aqui que demonstram o estado de abandono desse parque ambiental. Já faz algum tempo, não é de hoje. Quando exerci o mandato de vereador, fiz essa solicitação inúmeras vezes, e agora, na condição aqui de deputado estadual, representante de Dourados especialmente, gostaria de reforçar este pedido, porque trata-se de um parque ambiental que pode ser um grande cartão postal de Dourados. Nós estamos percebendo o abandono de parques, de praças lá em Dourados, e é lamentável, porque as pessoas precisam de áreas verdes, de áreas de lazer, para que leve a família, leve os filhos, especialmente aos finais de semana, nesse período de carnaval, que não é feriado. Tem gente que pensa que carnaval é feriado, não é feriado, só em alguns estados. Carnaval pode ser decretado ponto facultativo, mas não é feriado. Mas há o costume, né, de que não haja trabalho nesse período de carnaval. Então, as pessoas têm mais tempo para desfrutar das áreas de lazer, dos parques, das praças. E o Parque Ambiental Victélio de Pelegrim, ele é localizado no Jardim Novo Horizonte, portanto, atende toda uma área ali de Dourados,
do Parque do Lago, da região do Grande Flórida, e nós carecemos de áreas assim, de áreas verdes. As pessoas se ressentem muito da falta de espaço, e principalmente da manutenção, dos cuidados. Nós temos problemas lá com o Parque Antenor Martins, que é o chamado Parque do Lago do Jardim Flórida, que atende toda aquela população, no entanto, está com aspecto de abandono. Então, nós solicitamos à Prefeitura que dê uma atenção especial para isso, que isso é muito importante para as famílias. Uma outra solicitação que faço ao governador do Estado para a construção de galerias de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica da Avenida Vila Roma, em Dourados. Devido ao contingente populacional ser bastante significativo naqueles conjuntos habitacionais lá da Avenida Vila Roma, o trecho mais crítico e mais movimentado é o trecho entre as ruas Demiciano de Matos Pereira e a projetada D lá do Estrela Porã. E apenas algumas ruas que dão acesso a esses conjuntos habitacionais é que estão pavimentadas. Portanto, pavimentação da Vila Roma, que interliga o Roma 1, 2, 3, até o Sena, desafogaria o trânsito local. Então, nós estamos solicitando ao governador do Estado esse trabalho de pavimentação. Também ao governador do Estado, nós estamos solicitando, ali na Avenida Antônio Tonani, que corta os bairros Estrela Porã, Roma e Vila Toscana, Roma, o Bonanza. Nós temos um problema com a entrada do Bonanza, os moradores não têm por onde entrar, e são bairros que margeiam a rodovia BR-463, que liga Dourados a Ponta Porã, que vai aumentar mais ainda o fluxo de trânsito, justamente porque está sendo construído lá o Hospital Regional de Dourados. Então, nós estamos solicitando a viabilidade técnica para a construção de um viaduto ali de ligação do Estrela Porã, Roma, até o Bonanza, que fica ao lado das obras do futuro Hospital Regional de Dourados. Esse viaduto é de suma importância, porque o tráfego vai ser intenso e o trânsito de pessoas será muito alto, e com certeza temos que nos antecipar a isso. Estamos solicitando isso ao Governo do Estado e à Secretaria de Infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Evander Vendramini. Bom dia, senhor presidente, senhores componentes da mesa, deputados, população presente aqui no plenário e que nos assiste. Senhor presidente, na verdade, duas moções de congratulação para cumprimentar os municípios de Ribas do Rio Pardo e Guia Lopes da Laguna pelo aniversário, dia 19 de março, encaminhando aos senhores prefeitos municipais e ao presidente da Câmara, em nome da população daqueles dois municípios. E aproveitar, senhor presidente, a última sessão da semana para convidá-los, todos os deputados, para o nosso carnaval lá de Corumbá. Carnaval de Corumbá, como todos sabem, é o melhor carnaval do Centro-Oeste brasileiro. E falei com o prefeito, ele externou a vontade que todos os deputados estivessem lá. Vão ser hóspede de honra dele e participar da festa. E também convidar a população do Mato Grosso do Sul, especialmente aqui de Campo Grande, que queiram participar de uma festa. A gente sabe da crise e vários municípios não puderam fazer o carnaval. E lá em Corumbá, por ser tradição e essa festa ser uma fonte de renda também para aquela população, é importante que tenha esse evento que mobiliza, que gera renda para a população toda de Corumbá e Ladário. Então, aproveitar, convidá-los para que participem, nem que seja um dia. Muito obrigado, senhor presidente. Registrado o vosso convite, nobre deputado Evander Vendramini. Posso avalizar que eu entendo que é o melhor carnaval do Brasil. E já estive lá com Vossa Excelência, fui muito bem recebido pelo prefeito Marcelo Iones. Estendo a ele também que nós ficamos muito agradecidos com o convite. Tenho certeza que os deputados que puderem vão estar lá com o senhor. Até o deputado Antônio Vaz vai estar lá. Registrado. Na sequência, o ilustre deputado Herculano Borges. Até o Antônio Vaz, presidente? Senhor presidente, eu tenho
nesta manhã 2 indicações aqui para o município de Campo Grande, uma região da nossa cidade que eu tenho um carinho especial, muitos amigos ali, muitas amigas, e é uma região populosa, que tem muitas crianças, muitos adolescentes. Eu participo como colaborador, como parceiro de vários projetos na região do Itamaracá, Jardim Itamaracá, em Campo Grande, e esses projetos, eles envolvem a criança, o adolescente, a juventude e também a terceira idade. E nós observamos que a praça de esportes ali do Itamaracá está bastante destruída, bastante danificada, e precisa que sejam feitas ações ali urgentes. Um projeto que utiliza ali, acaba com as suas próprias mãos, seus colaboradores dando algum tipo de limpeza. Algumas vezes a prefeitura envia a equipe lá para fazer a limpeza, mas não apenas a limpeza. Então, dentro desta linha, eu faço as minhas 2 indicações nessa manhã. A primeira delas, para que seja caminhado expediente deste poder ao prefeito municipal de Campo Grande, Marcos Marcelo Trade, com cópias ao senhor Rude Fiorese, secretário da CISEP, daqui a Secretaria de Infraestrutura da nossa capital, e também ao secretário Rodrigo Terra, que é diretor-presidente, na verdade, da FUNESP, solicitando a construção de área de lazer com parque infantil e academia ao ar livre na área verde ao lado do campo de futebol, ali no bairro Jardim Itamaracá. A reivindicação dentro disso que eu acabei de falar na minha introdução, necessidade por conta do grande número de moradores ali da região que utilizam aquele espaço. E, por último, ao mesmo município, prefeito, o mesmo secretário, solicitando a reforma geral da quadra de esportes e do campo de futebol. Ali, inclusive, tem um projeto que atende as crianças, né, com aulas de futebol. Então, é um local onde a população de Jardim Itamaracá e região se reúne e precisa desse carinho todo especial da prefeitura. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Gerson Claro. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, público que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Venho trazer uma indicação por solicitação do município de Sonora, vereador Ezequiel. Indico à mesa, ouvido o colendo plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao excelentíssimo governador Reinaldo Azambuja, com cópia ao Ilmo senhor Murilo Zauíte, secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando destinação de recursos para manutenção, cascalhamento na rodovia MS 213, conhecida popularmente como Estrada das 7 Placas no município de Sonora. Segundo os moradores da região, uma estrada de muito tráfego de caminhões, especialmente agora na colheita da soja, e está muito difícil dos produtores conseguir tirar a sua produção nesse momento. Trago também, senhor presidente, um requerimento para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sou presidente da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária, e para que tenha esse acompanhamento da execução orçamentária, nós temos a obrigação constitucional de fazer reuniões quadrimestrais. Então, eu requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o colendo plenário, a reserva do plenarinho deputado Nelito Câmara para o dia 19 de março de 2019, às 14 horas, com os serviços cerimonial, taquigrafia, assessoria de imprensa, cobertura de TV, assembleia, gravação, transmissão, rádio, site, serviço de copa, sonoplastia, confecção de convites para a realização de audiência pública da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do último quadrimestre. Então, são essas as indicações e requerimentos, senhor presidente.
palavra o ilustre deputado Coronel Davi. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Senhor presidente, tem aqui duas indicações. Uma endereçada ao prefeito da capital, senhor Marcos Tradi, e também ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Rudi Fiorese, solicitando a manutenção e limpeza das bocas de lobo localizadas no bairro Cidade Morena, principalmente aquelas localizadas na rua Campo Jordão. E uma outra indicação ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura Murilo Zawid, solicitando a instalação de 2 redutores de velocidade do tipo quebra-molas em pontos estratégicos da rodovia José Domingos, MS 080, colocando um quebra-molas antes e um outro depois da ponte sobre o Ribeirão Jatobá, situado no trecho que liga Campo Grande ao município de Rochedo, que, inclusive, senhor presidente, é um trecho onde já ocorreram inúmeros acidentes. Só isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço. Com a palavra o ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia, eu indico a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Marcos Marcelo Tradi, prefeito municipal de Campo Grande, solicitando que sejam retomadas as obras de construção da creche do bairro Serraville, bem como a limpeza do terreno que fica localizado ao lado desta obra inacabada. Eu estou atendendo um pedido aqui da Associação de Moradores, externada pelo senhor Denis Henrique de Souza. Já fizemos um requerimento anterior, a Prefeitura fez uma excelente limpeza, mas como se trata de uma creche, uma obra paralisada, inacabada, transformou-se em local de consumo de entorpecentes e onde dormem pessoas e ali encontra-se numa situação extremamente difícil e da falta de limpeza, razão pela qual nós estamos solicitando ao prefeito mais uma vez a realização dessas limpezas. Eu indico a mesa na forma regimental, ouvido, plenário, seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Murilo Zawid, secretário de Estado de Infraestrutura, com cópia ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do Estado, e ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo, diretor-presidente da GESU, solicitando a pintura das sinalizações verticais e horizontais de trânsito em toda a extensão da MS 010, que liga a cidade de Campo Grande ao distrito de Rochedinho, aproximadamente 30 quilômetros. Esse trecho, ele tem uma grande movimentação de veículos e onde várias pessoas aqui, utilizando suas bicicletas aqui, os adeptos da atividade esportiva, utilizam esse trecho aqui. Essa proposição, ela vem de uma solicitação do senhor Luiz Henrique Streicher de Souza, que nos foi encaminhada. Eu indico ainda, na forma regimental, ouvido plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Murilo Zawid, secretário de Estado de Infraestrutura, com cópias ao governador Reinaldo Azambuja, solicitando a execução de obras de recapeamento na rodovia MS 379, que liga os municípios de Laguna, Carapã e Dourados. É uma via importante, escoamento de grãos do nosso estado, necessita de urgentes reparos desse recapeamento, e essa proposição foi encaminhada pelos vereadores Flávio de Oliveira, Valmor Flores Pinto, Milton Gonçalves de Matos, Astúrio Matoso, Ademar Dal Bosco, Alex Cordeiro, Márcio Gutierrez, Eduardo Oliveira e Zenaide Espíndola Flores. Indico, por último, na forma regimental, ouvido o colendo plenário, seja encaminhado expediente também ao senhor Murilo Zawid, secretário de Estado de Infraestrutura, com cópias ao senhor governador Reinaldo Azambuja, ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo, diretor-presidente da GESU, solicitando obras de patrulhamento e cascalhamento no trecho entre a Vila Popular e o macroanel viário, na rotatória da BR-262, no núcleo industrial em Campo Grande.
Isso aqui também é uma reclamação ali das pessoas que utilizam aquela importante via. Aqui nós estamos também endereçando esse pedido ao prefeito Marcos Marcelo Trade. Eram essas as indicações. E aí, senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra aqui pela ordem, só para poder fazer aqui uma manifestação. Com a palavra pela ordem, ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, só aqui, nós tivemos aqui, trazido pelo deputado Pedro Kemp, a questão do hospital regional, e no dia 28 de fevereiro, hoje, né, saiu no Diário Oficial um plano de ação emergencial do Hospital Regional que objetiva, né, corrigir principalmente a questão de medicamentos, e aqui ele traz aqui uma comissão, um grupo, né, da Fazenda, da Administração, da Saúde, uma comissão de trabalho, nesse momento, né, drástico, para que evitar a imensa judicialização da questão da saúde, compras emergenciais com dispensa de licitação, sem prejuízo, obviamente, do encaminhamento técnico das licitações, mas objetivando, deputado Pedro Kemp, atender essa situação drástica que efetivamente vive o Hospital Regional. Então, como eu disse na manifestação, resposta à Vossa Excelência aqui, o secretário-geral estava reunido com a PGE para um plano emergencial, ele foi publicado no dia de hoje. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Márcio Fernandes. Senhor presidente, para apresentar duas indicações encaminhadas ao excelentíssimo governador, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Murilo Zawitch. A primeira, solicitando a revitalização da placa Capital do Bezerro de Qualidade, localizada no pórtico de entrada do município de Camapuã. E a segunda, solicitando a pavimentação asfáltica da MS 485, que faz a ligação dos municípios de Amambá e Aral Moreira. Era só o que tinha, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Capitão Contar. Senhor presidente, muito bom dia a todos aqui na Casa de Leis. Faço hoje duas indicações endereçadas ao município de Caracol, aqui em Mato Grosso do Sul, onde a população há muito tempo solicita que haja um atendimento do Corpo de Bombeiros, e a unidade mais próxima lá fica a 200 quilômetros, em Porto Murtinho. Então, a gente solicita, através dessa indicação, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Reinaldo Zambuja, com cópia também ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao excelentíssimo senhor coronel, que é o APM, Joilson Alves do Amaral, comandante-geral do Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando que seja ordenado um destacamento de Corpo de Bombeiros para a cidade de Caracol. E ainda também nesse município, a gente solicita, juntamente com o nosso governador e também com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Murilo Zawitch, para que haja uma pavimentação da rodovia MS 474, uma estrada que dá acesso do município de Caracol ao distrito do Alto Caracol, com extensão de aproximadamente 29 quilômetros, ligando as rodovias MS 384 e BR 267. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente. Passemos ao grande expediente. Antes, porém, gostaria de registrar em nosso plenário a presença do vereador do município de Jardim, César Nogueira, da Delza Fernandes, vereadora do município de Juti, do José Carlos Coelho, vereador do município de Juti, o Alberto Bueno, vereador do município de Juti, Ramão Benites, também vereador em Juti, e Jaime Echeverria, nosso vereador do município de Jardim. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa. Justificando a ausência do ilustre deputado João Henrique. Antes de passar ao grande expediente, gostaria de fazer um requerimento. Requer à mesa, conforme os termos regimentais, seja concedida a reserva do plenário Júlio Maia,
no dia 16 de abril, e gostaria de contar com a ajuda neste evento do deputado Capitão Contar, do deputado Coronel Davi, do deputado Cabo Almi, a partir das 19 horas, com toda a estrutura disponível para a realização de sessão solene, alusiva à Comenda Guararapes, em comemoração ao Dia do Exército, que é no dia 19 de abril. Vamos fazer 3 dias antes. Na oportunidade, serão homenageados por esse presidente. Cada um pode indicar uma pessoa para ser homenageado. Eu vou homenagear o comandante militar do Oeste, general Lorival Carvalho da Silva, em nome de todos os deputados, o general de brigada Burgos e o coronel Luiz Carlos Marchetti. E gostaria de contar com a colaboração, de novo, do deputado Capitão Contar, do deputado Coronel Davi, do deputado Cabo Almi, para que a gente pudesse fazer essa reunião em conjunto. Foi inscrito o deputado Pedro Kemp ainda no pequeno expediente. Certo. Senhor presidente, senhores deputados, quero apresentar 2 indicações. A primeira, seja encaminhado o expediente deste poder à excelentíssima senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, secretária de Estado de Educação, solicitando meios para a instalação de tela alambrado de aço galvanizado e de um portão na quadra esportiva da Escola Estadual Vespasiano Martins, localizada no distrito de Quebra-Coco, município de Sidrolândia. A direção colegiada da Escola Estadual Vespasiano Martins procurou o nosso mandato solicitando apoio para encaminhar o pedido à Secretaria de Educação. A demanda surgiu diante da infestação de pombos, os quais se instalaram na edificação da quadra onde ocorrem as aulas de educação física. Isso trouxe preocupação aos educadores com relação aos educandos, tendo em vista as patologias que podem ser transmitidas por essas aves. A outra indicação, indico à mesa diretora, ouvido o colendo plenário na forma regimental, que seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Murilo Zawit, secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a instalação de redutores de velocidade na rodovia MS 446, entre a colônia Agaxi e o município de Miranda, no perímetro das aldeias indígenas. Era o que tinha, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, justificar a falta do deputado Jamil Tsunami. Encerrado o pequeno expediente, ao grande expediente. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Lídio Lopes. Transfere com a palavra o deputado Felipe Orro. Transfere com a palavra o deputado Herculano Borges. Transfere com a palavra o deputado Evander Vendramini. Transfere com a palavra o ilustre deputado Zé Teixeira. Transfere com a palavra o deputado Antônio Vaz, do grande expediente. Transfere com a palavra o ilustre deputado Neno Hazuki. Transfere com a palavra o ilustre deputado Barbosinha. Transfere com a palavra o deputado Capitão Contar. Transfere com a palavra o ilustre deputado Coronel Davi. Transfere com a palavra o ilustre deputado Pedro Kemp. Transfere com a palavra o ilustre deputado Marçal Filho. Vossa Excelência disporá de 30 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste, gostaria de utilizar hoje o grande expediente para falar da minha cidade de Dourados, dos problemas todos vividos e das soluções que nós queremos apresentar
estive numa audiência com o governador Reinaldo Azambuja, levando a ele as minhas preocupações em relação a vários pontos que angustiam os douradenses. Nós estamos com carências em diversos setores de Dourados, não é novidade para ninguém. Passamos por momentos difíceis e eu fiz o compromisso na minha campanha política de ser a voz das pessoas que não têm voz e das pessoas que utilizam do voto para ter os seus representantes. Nossa democracia é representativa, portanto, não cabe às pessoas, ao cidadão, à cidadã, reivindicar os seus direitos, porque muitas vezes não tem tempo, em muitas oportunidades, não quer se expor, e cabe a nós, enquanto parlamentares, homens públicos, que representamos essa população, falar de todas as vicissitudes, todos os percalços, todas as situações que estão ocorrendo, para que possamos achar soluções, cobrar, exigir os direitos que as pessoas têm. Dourados tem problemas sérios na saúde, na área da educação, como todos os municípios têm. Mas nós temos algumas coisas que poderiam ser perfeitamente resolvidas, como é o caso da iluminação pública. Tem vários trechos, começando pela entrada da nossa cidade, às escuras. E, evidentemente, todo mundo sabe que a COSIP é uma taxa que vem todo mês na conta de energia elétrica. E não tem como a pessoa fugir disso. Ou ela paga a taxa de iluminação pública, ou ela tem energia cortada. Ainda mais agora com os aumentos que nós tivemos no final do ano e início deste ano da energia elétrica, as pessoas ficaram mais assustadas ainda com as contas que vieram no final de cada mês. E a Prefeitura detém todo o recurso auferido pela iluminação pública, que é repassado mensalmente pela Energisa. No entanto, não há nenhuma explicação plausível em relação ao porquê que não está sendo feita essa medida no sentido de sanar esse problema, porque já estamos no terceiro mandato da atual administração de Dourados e isso ainda não foi resolvido. Mas eu acho que a gente, além de falar dos problemas, a gente tem que apresentar as soluções. Por isso eu procurei o governador, porque o governador tem sido um parceiro de Dourados. Basta dizer que toda a buraqueira que existe em Dourados, todos os buracos que atormentam a população, inclusive com veículos danificados, com pessoas lesionadas, acidentes inclusive com vítimas fatais, pessoas que já morreram, principalmente de moto, ao cair num buraco. E graças à atuação do poder público estadual é que o centro de Dourados não está sofrendo com isso, porque a Avenida Marcelino Pires, a Avenida Joaquim Teixeira Alves, a Avenida Weimar Torres estão quase que totalmente recapeadas. Falta apenas um trecho da Avenida Marcelino Pires. Fui falar com o governador do compromisso que ele tem com a Rael Bonfacker, que é uma avenida de grande fluxo, que liga vários bairros de Dourados, especialmente o Grande Água Boa, que é o maior bairro da nossa cidade, que liga Dourados para a BR-463, Dourados Ponta Porã, para a BR-163 em direção ao estado do Paraná. E o governador me garantiu que os recursos estão assegurados para a revitalização da Rael Bonfacker e que isto deverá se dar brevemente. Fui lá saber a quantas anda o projeto, e o projeto foi apresentado pela Prefeitura, o governador aprovou o projeto, já foi licitado, e esperamos que logo, logo, isto seja feito. Mas, além disso,
Nós temos as transversais entre a Marcelino Pires, a Joaquim Teixeira Alves, que também precisam de reparos. E, da mesma forma, o governador também se comprometeu a recapear esses trechos, que estão também em péssimo estado. Não cabe mais tapa-buracos em diversas ruas, porque a base já foi comprometida. Mas eu fui lá pedir mais, porque, vendo a situação de Dourados, eu não poderia deixar de buscar uma solução. Antes, o meu apelo era feito lá em Dourados, junto à administração municipal, mas, infelizmente, não teve eco, não reverberou, não repercutiu e nada aconteceu. Agora, na função de deputado estadual, tenho que fazer estas reivindicações junto ao governador do estado e pedir a ele que não ficasse restrito apenas às avenidas centrais, mas estendesse isso a outras avenidas tão importantes quanto elas e que tem um fluxo muito grande de veículos e que estão combalidas, estão deterioradas, depauperadas, não há condições de recuperação. Nós temos a Avenida José Roberto Teixeira, que liga o centro de Dourados, no final da Weimar Torres, ou início da Weimar Torres, entrando até Altos do Indaiá, Parque do Lago, enfim, toda aquela região ali da cidade. Avenida José Roberto Teixeira, que passa em frente à Seleta e tem um intenso movimento. É uma rua que pedia a ele que fosse contemplada também com recapeamento. Uma outra rua que perpassa em frente à Polícia Federal em Dourados também já foi apelidada de Buraco da Federal, que é uma avenida que dá acesso às universidades, ao aeroporto, ao distrito de Itaú, e que também precisa ser revitalizada. E recapeamentos de outras avenidas que também têm o mesmo fluxo e que não dá para fazer mais tapa-buraco, não dá para utilizar massa fria, porque cada chuva que vem leva tudo. Então, só um recapeamento resolve. Então, esses pedidos, essas reivindicações, fiz ao governador e ele acolheu muito bem e fez o compromisso de realizar isso, entendendo que Dourados tem uma importância muito grande no contexto regional. É uma cidade pujante. Aquela região é a região mais economicamente rica do estado. E dali são retirados os alimentos que são exportados e que retornam impostos para os cofres estaduais. Então, o governador entende perfeitamente a importância da nossa cidade e se comprometeu a fazer isso. Mas não paramos por aí nas reivindicações, porque eu disse, são muitas coisas que temos que necessitamos de intervenções do governo do estado, já que a prefeitura alega não dispor de recursos para isso. Ali, na saída para Ponta Porã, na mesma BR que citei agora, a 463, está sendo construído o Hospital Regional de Dourados, que é fruto de uma emenda parlamentar que apresentei ainda quando era deputado federal, e que alguns recursos foram liberados, outros foram recuperados pelo governador, junto à bancada federal e ao Ministério da Saúde. Essa emenda que foi um compromisso, à época, do Ministério da Saúde, com o meu mandato, já que eu fui relator da área da saúde no Orçamento Geral da União. E levei até Brasília a necessidade que Dourados tem, por ser uma cidade polo, de um hospital regional que atenda toda aquela região composta de 33 municípios, em torno de 700 ou 800 mil habitantes. Lá mesmo, nesse local, existem problemas viários que precisam ser resolvidos. E, evidentemente, que com o funcionamento do hospital regional, que nós esperamos que as obras sejam aceleradas e logo, logo entrem em funcionamento, até porque o governador garantiu que tem dinheiro para término da construção do hospital regional, assim como para os equipamentos. Uma parte, deputado. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Então, ali vai ter certamente um tráfego ainda maior. Então, nós precisamos que ali seja feito um viaduto
para resolver o problema do bairro Bonanza, a entrada do bairro Bonanza, as pessoas não têm por onde entrar ali, é um bairro que margeia a rodovia BR-463, assim como as pessoas que vêm da Avenida Antônio Tonani, dos bairros Roma, Estrela Porã, o bairro Vila Toscana. Esta região desses bairros esses bairros fazem ligação com a BR-463, mas falta um pedaço de pavimentação, uns 30 metros, para que adentre essa rodovia. Quando for feita essa pavimentação, as pessoas todas vão utilizar daquela saída. E aí nós precisamos de um viaduto para que nos precavemos agora, vamos nos prevenir em relação a um futuro tráfego. Porque o que eu acho é que falta muito planejamento na administração pública. Coisas que poderiam ser resolvidas porque a gente já via que isso iria acontecer lá na frente. É o caso da própria BR-163, no trecho que liga o Jardim Guaicurus, o Ildefonso Pedroso, o Arson de Figueiredo, o Dioclésio Artuzzi. Esses bairros são ligados por uma MS que passa por uma BR e desemboca ali, desafoga o trânsito na Coronel Ponciano e vira um caos, um verdadeiro caos. Ali também é necessária uma intervenção, mas aí depende muito da concessionária, da CCR-MS Vias, que é hoje a dona da concessão da BR-163, e que tem no projeto de concessão a previsão de que ela faça essa intervenção viária naquele local. E agora, também tive a notícia do governador que o Tribunal de Contas da União está vendo a possibilidade de uma revisão contratual com a CCR-MS Vias. Aí resolveria o problema que hoje existe, já que a CCR-MS Vias parou a duplicação, não fez essas intervenções tão necessárias previstas contratualmente e que poderia ser resolvido com isso, porque o pedágio não deixou de ser pago. Continua sendo pago o pedágio, todos nós sabemos disso. Então, essa é uma outra intervenção necessária, que aí temos que fazer um trabalho em conjunto, porque nós temos ali a Avenida Coronel Ponciano, que é da Prefeitura, a MS, que é do Governo do Estado, e a BR, que é uma concessão da CCR-MS Vias. Então, é uma outra intervenção necessária. Gostaria também, aqui, de citar a questão do Teatro Municipal de Dourados. Estive ontem, além do governador, com a secretária de Cultura, porque o Teatro Municipal, que é o único local público que nós temos para a realização de eventos, de peças, etc., está em situação precária. É um teatro também que pertence à Prefeitura, que a administração municipal teria que fazer, mas também diz que não tem dinheiro. Então, vamos pedir socorro ao governo do Estado. E recebi a garantia de que um projeto vai ser estudado nesse sentido, inclusive com parcerias com a iniciativa privada, que tem o maior interesse. Tem empresas que atuam no Mato Grosso do Sul que têm interesse em investir na área da cultura. E, lógico, que a gente tem que pensar na saúde, prioridade 1, segurança, infraestrutura, essas adequações viárias que falei, mas também pensar na cultura. Precisamos ter essa opção às pessoas. Lá em Dourados nós não temos. O único teatro está nessa situação, não podendo receber grandes eventos pela situação em que se encontra. Então, recebi um sinal verde, uma sinalização de que algo poderá ser feito com essa parceria. Porque se nós pensarmos bem, as pessoas elas carecem de espaços e lugares para o seu lazer, para a sua prática de esporte, para o seu espaço cultural. Só é lembrarmos aqui do ginásio de esportes de Dourados, ginásio de esportes municipal, da Prefeitura, que está caindo aos pedaços. Também nada foi feito. E pela situação que a administração municipal apresenta, também não terá solução, a não ser que consigamos recursos outros, federais, estaduais ou parcerias privadas, para conseguirmos alguma coisa que viabilize isso. Pois não, deputado. Deputado Marçal, eu agradeço pela concessão do aparte e fico muito feliz de ver Vossa Excelência se somando aos esforços do deputado Zé Teixeira, o deputado Renato Câmara, deputado Barbosinha, deputado João Grandão,
por exemplo, das obras que estão acontecendo na Marcelino, na Joaquim, na Weimar Torres, e do compromisso do governador de, além de fazer a Bahia, ali Arraial Bonfaca, aguardando apenas os projetos que ficaram de responsabilidade da prefeitura para que possa fazer a licitação, também fazer as transversais interligando Joaquim Teixeira Alves a Weimar Torres, que é extremamente importante. Como é muito importante, né, as obras levantadas por Vossa Excelência, principalmente aquelas que implicam na travessia da BR administrada pela CCR, que é extremamente importante. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência ao levar ao governo do Estado essas preocupações, que são nossas também, né, de que o governador do Estado possa, além de governo, também ajudar a fazer aquilo que é de responsabilidade da administração municipal. Além de governador, ser um pouco prefeito de Dourados também, ajudando nesses encaminhamentos, nesse momento que Dourados vive de extrema dificuldade, na área da saúde, das vias públicas, realmente depauperados, e como Vossa Excelência levanta também a questão do ginásio de esporte, que é o único ginásio de Dourados. Eu acho que é muito importante que somemos o esforço da bancada representativa de Dourados, e eu me somo a esse esforço para que Dourados possa ser beneficiado. Parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto a essa casa. Muito obrigado, deputado. Realmente, esse é o retrato, é o raio-x da nossa cidade. E às vezes as pessoas podem dizer, bom, tem que cuidar de assuntos, digamos, nacionais, ou que abranjam o Estado todo. Sim, mas nós devemos cuidar, cada um de nós, dos nossos eleitores, das nossas bases eleitorais, onde as pessoas confiaram na gente, confiaram o voto, e sempre se perguntam, que papel nós estamos fazendo aqui? Sempre esta pergunta, principalmente para nós, deputados estaduais. Já que nós não temos a caneta na mão, não somos executores, nós somos o poder legislativo, é esse o papel que temos que fazer. Isto aqui é um parlamento de falar, de soltar a voz, de fazer com que a nossa voz chegue até as pessoas que podem fazer algo, que podem realizar, que podem fazer acontecer. Esse é o nosso papel. E é isso que estou fazendo aqui, apontando os problemas que existem, mas também apresentando soluções, caminhos e procurando, como fiz, parcerias para que a nossa cidade melhore. Creio que isso também são demandas de vários municípios, de várias cidades do Estado. Aqui na nossa plateia viu o registro de vereadores, de vereadoras de outros municípios, e com certeza também tem essas reivindicações, e nós temos que fazer esse papel aqui, debater isso, deixar sempre esses assuntos com a relevância que merecem, porque interessam diretamente às pessoas, à população que confia o voto e quer ver o resultado depois. Não é só a campanha realizada nos meses que antecedem as eleições, mas é o tempo inteiro estando em sintonia com o povo. Aliás, hoje nós temos essa facilidade. Nós estamos aqui em Campo Grande, não temos nesse momento a oportunidade de estar lá nos bairros aqui de Campo Grande ou nas cidades que representamos, nos bairros de qualquer município do Estado, mas através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, nós temos essa ligação direta. As pessoas se manifestam sem nenhum medo, não é? Elas colocam o que nós devemos fazer aqui, elas nos guiam, basta que ouçamos isso, basta que tenhamos a sensibilidade de ouvir as pessoas, elas vão dizer o que elas precisam, e às vezes elas querem tão pouco, elas pagam, por exemplo, uma taxa de iluminação pública todo mês e não recebem. Como assim? Isso até mereceria um PROCON, não é? Porque no Código de Defesa de Direito do Consumidor diz que você só pode pagar por aquilo que você recebe. Agora, se você não recebe, você vai pagar como? A iluminação pública é uma das exceções. Você paga obrigatoriamente, não tem como fugir, no entanto, você não recebe o serviço. Está escuro, às vezes, na frente da sua casa. As pessoas estão desesperadas porque saem de madrugada ou chegam de madrugada do trabalho, da faculdade. As mulheres, principalmente, são as maiores vítimas dos bandidos que atuam na madrugada, na calada da noite,
E as ruas escuras não é só uma questão de estética, de beleza, mas é uma questão também de segurança. Então, o cidadão, a cidadã, às vezes se pergunta, por que é que eu votei? Qual o benefício? Por que é que eu pago imposto? O que é que eu estou tendo de contrapartida, de retorno disso? Vem um grande ponto de interrogação. Ora, nós pagamos inúmeras coisas. Início do ano, então, quando as pessoas ainda estão de férias, né, aí o poder público aproveita, porque as pessoas estão bem leves, tranquilas, em ritmo de folga, aí o poder público mete o IPTU, IPVA, um monte de imposto, né, para a pessoa não sentir tanto, né, porque o espírito está desarmado. Aí depois que passa esse período é que as pessoas começam a se manifestar com indignação, falando, meu Deus do céu. Coincidentemente, a conta de energia foi também aumentada substancialmente no final do ano e início do ano, porque estava todo mundo no Natal, Ano Novo, né? Acho que o poder público até está triste com o carnaval ser em março só, né? Porque deu esse ato aí, deu um tempo para as pessoas pensarem, né? É preferível que o carnaval fique mais próximo das férias, que aí se aproveita muito esse período para enfiar pacote de maldades nas pessoas, né? Que são os altos tributos sem contrapartida, porque quando você vê o seu imposto sendo aplicado, não, está aqui, aqui está o seu imposto, ó. É nisso, nisso, naquilo. Esse é um outro ponto que eu falo muito, da transparência. Ah, mas a população é incompreensiva, a situação está difícil, poder público. Então, por favor, transparência, mostra, abre tudo e fala, ó, arregaça mesmo, né? Escancara, fala, ó, está aqui, ó, isso, eu só tenho isso aqui no caixa, estou pagando isso aqui de funcionários, etc. Seja transparente, aí as pessoas vão entender você, vão te compreender. Agora, se está tudo sempre escondido, não, isso ninguém pode ver, aquilo tem que ficar meio escamoteado, aí as pessoas não conseguem entender, nem nós, né? Vamos combinar, né? Nem nós entendemos, né? Então, acho que esse é o nosso papel aqui, e hoje eu resolvi falar desse assunto mais da minha cidade, que eu conheço de sobejo, porque eu fui eleito para isso. Então, sempre temos que trazer aqui, claro, os grandes temas nacionais, que nós temos como agentes públicos de saber e ter opinião formada, até para que as pessoas se guiem, né? As pessoas querem ouvir muito a gente. Se a gente vai no barbeiro, se a gente vai na feira, as pessoas perguntam, e aí? E a reforma da Previdência? O que você está achando? E o Bolsonaro, hein? Você acha que o Bolsonaro vai dar certo? E aquele negócio lá do Bebiano, não sei o quê, você acha que queimou? As pessoas querem saber a opinião das pessoas, né? As pessoas dizem, e a família do Bolsonaro? Será que os filhos não estão interferindo muito e tal? Estão falando demais? As pessoas perguntam, elas querem saber de nós, agentes políticos, as nossas opiniões. Então, é claro que nós temos que debater aqui assuntos nacionais também, que dizem respeito ao Brasil inteiro, mas, claro, que a pessoa lá que nos elegeu quer que resolva o problema da consulta com o especialista, que ela não consegue, com o exame que não é realizado, que já está na fila há muito tempo, com a cirurgia que a pessoa está morrendo há muito tempo, cirurgia marcada, os medicamentos que ela não consegue, que ela tenta buscar e não encontra, é o que diz respeito mais de perto às pessoas. Então, a gente tem que também estar atento a isso e procurar peregrinar, como tenho certeza que cada um deputado aqui faz, na estrutura governamental, né, estadual, para tentar resolver isso, aquilo e tal. Não que beneficie uma pessoa só, né, mas beneficie a coletividade, né, beneficie uma comunidade, beneficie uma população inteira. E é isso que a gente está fazendo aqui na Assembleia, que é o papel de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Oi. Ainda na ordem do dia, com a palavra, deputado Cabalmi. Transfere, deputado professor Rinaldo. Deputado professor Rinaldo, Vossa Excelência disporá de 30 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente e demais membros da mesa, colegas deputados, senhoras e senhores que prestigiam esta sessão, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu fiz questão de usar a tribuna neste manhã simplesmente para
registrar a presença da senhora Irene, Giner Reichel, ela que é embaixadora da Áustria aqui no Brasil, que na segunda-feira passada, acompanhada da senhora Kerstin Schinder, ela que é responsável pelo Centro de Intervenção de Proteção à Mulher de Viena, que foram recepcionadas pelo presidente, deputado Paulo, deputado Antônio Vaz, deputado Gerson Claro e a minha pessoa. Uma visita de cortesia, ao mesmo tempo, o deputado Gerson, Vossa Excelência, que esteve conosco, acompanhada da presidente Carla Stefanini, ela que é subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres aqui da nossa cidade, trocando essas informações, essas experiências, e que, na verdade, vem a calhar com aquilo que a gente, reiteradas vezes, tem usado essa tribuna para falar de algo que se tornou um fenômeno mundial, que é a falta do respeito àquela que é a parte mais frágil da relação, que é a mulher. Deputado Capitão Contar, é inadmissível tantos exemplos que a gente tem visto e, lamentavelmente, em que pese esse marco da Lei Maria da Penha, com todas as suas mudanças, permitindo até mesmo outras medidas restritivas e protetivas, e o seu companheiro, o seu esposo ou namorado acaba, infelizmente, diante de tantos exemplos, parece que aumenta cada vez mais. E gostaria de fazer aqui um registro de uma pesquisa que fora realizada agora dia 5 e 6 de fevereiro, encomendado pelo Fórum Nacional em Defesa da Mulher, encomendada a Datafolha no dia 4 e 5 de fevereiro de 2019, de uma pesquisa que nos deixa estarrecidos, que diz o seguinte: a cada uma hora no Brasil, o jornalista Manuel Afonso, a cada uma hora, 1.830 mulheres são agredidas pelo seu companheiro. Isso por dia, 1.830 vezes 12 horas, 21.960 mulheres. E por mês, 658.800 mulheres são agredidas fisicamente. Isso fisicamente. Como resolver, como erradicarmos esse fenômeno que a cada dia que passa aumenta? E quando a gente vê alguém aqui representando a Áustria, você vê que isso é no mundo inteiro. A Rússia, por exemplo, é um dos países muito machista. As mulheres sofrem diuturnamente. Tive a oportunidade de conhecê-la, porque uma filha minha ficou 2 anos estudando lá, numa experiência, queria ser médica, sem fronteira. Ela falou: quero fazer medicina num lugar fora do Brasil, que o meu sonho não é ser médica para ganhar dinheiro, e sim ajudar aqueles mutilados, frutos das guerras. E foi justamente por conta do conflito da Ucrânia com a Rússia e que ela voltou, porque ela estava numa cidade muito próxima da divisa, da fronteira. Hoje aqui, fico feliz porque está perto da gente, casou, me deu um neto e faz medicina aqui em Campo Grande. E eu tive a oportunidade de conhecer, de ver de perto a forma como se age. E aqui no Brasil, o deputado Barbosinha, Vossa Excelência, que também é um dos 24 deputados que trabalha de forma intransigente em defesa da vida, da família, e de forma muito especial da mulher, que esteve à frente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a gente vê esse extrato terrível. 1.830 pesquisa agora, de dia 4 e 5 de fevereiro. E aí, conversando com a senhora Irene, que é a embaixadora da Áustria aqui no Brasil, ela ficou muito feliz e enaltecendo o deputado Coronel Davi, o trabalho que é feito aqui.
que Mato Grosso do Sul, primeiro, que não é à toa que foi instalada a primeira Casa da Mulher Brasileira e que tem toda uma rede de proteção organizada com o poder público, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a delegacia, 24 horas, a doutora Jaqueline, a juíza, que está ali à disposição para atender essas mulheres. E aí, conversando com ela, falamos de um projeto nosso que os nossos colegas deputados tiveram a oportunidade de aquecer, votando favoravelmente, que acredito piamente que nós não vamos mudar isso por lei. Ontem, conversando com o deputado Barbosinha, ele que é um dos operadores de direito aqui desta casa, lei não resolve, porque se resolvesse nos países que tem a pena de morte, não existiria mais nenhum tipo de ilicitude, nenhum tipo de crime. Então, cada vez mais está certo de que nós só vamos mudar através da educação. Não tem outra forma. E a educação que ela começa justamente no lar. Quando nós aprovamos essa lei Maria da Penha vai à escola, não teve outro objetivo. O espírito dessa lei é permitir com que os nossos jovens cada vez mais precocemente entendam o princípio da tolerância, do amor ao próximo, de que mesmo quando não há a continuidade de um relacionamento sentimental, amoroso, é preciso que haja o respeito. E aí é nessa fase importante da vida, lá na pré-adolescência, que esse garoto vai entender que ele tem que conviver de forma pacificadora e sabendo que, se cometer a agressão, existe uma lei importante, que teve muitas inovações, mas que o adulto, deputado Barbosinha, já concederei com alegria a parte da Vossa Excelência, o adulto tem dificuldade. Quando a gente olha sobre a questão dos crimes sexuais, embasado na lei 12.015 de 2010, que aumentou a pena do estupro de vulnerável, e aí a gente vê que cada dia mais esse tipo de crime, ele é reincidente. Então, como disse Vossa Excelência ontem, a lei, simplesmente pela lei, parece que não freia esse indivíduo, esse cidadão, se é que nós poderíamos intitulá-lo como cidadão, que tem já foi criado num ambiente totalmente deturpado do ponto de vista dos princípios básicos que norteiam a família, que norteiam a sociedade justa, fraterna, tolerante e que respeita o próximo. Ele foi criado num ambiente totalmente vulnerável do ponto de vista desses princípios e ele não vai entender nada de lei. Já tem esse instinto voltado para a criminalidade e não tenho dúvida que é por estas razões é que a gente tem visto, em que pese o esforço do poder público, em que pese as leis feitas pelos nossos legisladores, quer seja do ponto de vista municipal, estadual e do Congresso Nacional, a gente vê um dado desse que nos estarrece, que nos deixa realmente atônitos quando esta pesquisa diz que a cada hora 1.830 mulheres são agredidas fisicamente. E tratando de outro tipo de agressão, a verbal, a psicológica, isso passa de 14 milhões de mulheres no nosso querido Brasil, o país continental, um país que caminha logo mais para a sexta economia do mundo, e a gente vê tantas desigualdades, tantas disparidades do ponto de vista social e econômico, e lamentavelmente a gente vendo esse crime que se avoluma a cada dia que passa. Portanto, caro amigo Barbosinha, é preciso sim, lembrando do rei Salomão, que devemos ensinar o caminho que a criança deve andar, para que quando chegue à fase adulta não venha se desviar dele. O grande Pitágoras já dizia que quando se investe na criança, a gente deixa de gastar com os presídios, em outras palavras. Paulo Freire, o grande pedagogo, já dizia que a educação não muda o mundo, a educação ela muda pessoas, e pessoas preparadas, pessoas transformadas ajudam a melhorar o mundo. E para finalizar, nessa linha de raciocínio, eu lembro de um grande brasileiro,
que dizia no passado que um país, uma sociedade, ela se constrói com homens e com livros. Portanto, deputado Barbosinha, é com tristeza que hoje eu uso a tribuna para falar um pouquinho, né, dessa pesquisa que foram realizada recentemente, onde traz um extrato terrível, e é preciso que nós não nos esmorecemos. Eu sempre digo, talvez para algumas pessoas esse assunto pode ser redundante, mas eu acredito que nós devemos continuar utilizando as tribunas de todos os parlamentos brasileiros, quer seja da esfera municipal, estadual e federal, porque se nós salvarmos uma vida, eu tenho certeza que nós estamos fazendo uma grande ação. E a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, todos os dias. A exemplo daquela senhora de 50 e poucos anos, que foi agredida por um conhecido, uma pessoa que ela conheceu pela internet, depois de 8 meses de bate-papo, de encontro desmarcado, ela o recebe, um jovem acadêmico de Direito do Rio de Janeiro, ela o recebe na sua casa, acreditando que está recebendo o seu futuro companheiro, e esse cidadão, se é que poderiam chamá-lo de cidadão, praticamente deixa a mulher totalmente desfigurada. Portanto, esses exemplos é preciso que nós estejamos lembrando deles para que possamos nos dar força a levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de tolerância e, acima de tudo, essa mensagem da consolidação da paz e do amor ao próximo. É com alegria que ouço o deputado Barbosinha. Eu quero saudar o nosso filósofo da manhã, deputado professor Rinaldo, agradecer pela concessão do aparte. Vossa Excelência, mais uma vez, volta a essa tribuna para poder trazer esses números estarrecedores que envergonham a todos nós. Esses números, eles devem impactar e envergonhar uma nação. Mais de 1.800, é isso, né? Mulheres por hora agredidas. Isso demonstra, deputado professor Rinaldo, que não é elaboração de leis e aumento de penas, modificação no cumprimento da pena pura e simplesmente que resolve o problema da violência. A Lei Maria da Penha foi um avanço muito grande. Mato Grosso do Sul é o estado da federação que lidera esse ranking da violência contra a mulher, e em 2018, praticamente todos os indicadores criminais tiveram diminuição com relação a 2017, salvo o da violência contra a mulher. Mas eu também não tenho dúvida em dizer que Mato Grosso do Sul é o estado da federação que mais encoraja as mulheres a procurar a polícia, a procurar o poder judiciário, a tomar medida contra os seus agressores. E é exatamente por essa razão que ampliou esse número. E quando isso ocorrer nos outros estados da federação, notadamente nos estados do norte e do nordeste do país, Vossa Excelência pode ter certeza de que esses indicadores irão aumentar muito mais ainda. Então, portanto, passa por um processo educacional. Não é uma questão de pena. Isso é uma questão de cultura, do machismo, de que o menino cresce observando isso dentro da casa e perpetua o mesmo sistema depois que ele casa e os seus filhos, e aí sucessivamente. Portanto, cuidar desse aspecto apenas do ponto de vista legislativo, e essa é uma preocupação que nós temos que ter no país, não é só combatendo a violência com polícia, com a segurança pública e nem só aumentando a pena, é preciso investir nas causas da violência. E Vossa Excelência traz um assunto extremamente importante: educação, cultura, esporte, lazer, são ingredientes fundamentais
para compartilhar com a segurança pública o aumento da violência. A segurança, e quando o secretário, está aqui o coronel Davi, que foi o nosso comandante da Polícia Militar, todas as vezes que nós temos o aumento da violência, imputa isso nos ombros da Polícia Militar, imputa nos ombros da Polícia Civil, da Segurança Pública, e os outros atores não são chamados. Então, nós temos que compartilhar esse peso, investir na educação e chamar outros atores para mostrar ao menino e à menina que é muito mais atrativo ser um professor, um médico, um engenheiro, um advogado, um homem sério, uma mulher trabalhadora, do que adentrar ao mundo do crime. E o crime, ele começa com a violência doméstica, e aí ele extrapola para fora. Parabéns, Vossa Excelência, por mais uma vez trazer esse assunto ao debate dessa casa. Eu agradeço, insiro na íntegra a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência falou com muita tranquilidade. Quando acontece isso, a pessoa está faltando segurança. Como que a polícia vai impedir do companheiro agredir a sua esposa dentro do asilo inviolável que é a residência do indivíduo? A nossa polícia, em que pesa as dificuldades e de estarmos inseridos geograficamente perto de dois países, que são dois países produtores de drogas, que é um dos fatores que levam, infelizmente, a ampliar a questão da violência, tem sido uma das melhores. A Polícia Civil, que elucida, no ranking nacional, está em primeiro lugar na descoberta dos homicidas. A Polícia Militar, que tem feito um trabalho brilhante, inclusive cumprindo um papel atípico que não seria de competência da Polícia Militar, os projetos sociais que tem, igual o PROERD, que é um projeto que emociona todos nós, que fala não somente de prevenção, a questão das drogas, da violência, já considerei a parte da Vossa Excelência, temos um tempo aí bastante amplo, mas que fala de cidadania. E só quem já participou em uma formatura do PROERD, liderado, capitaneado pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e eu acompanho desde quando fui vereador, aqui no início de 2005, quando o coronel Oscar era o responsável pelo PROERD. É um trabalho maravilhoso. Enfim, a polícia do nosso estado, ela é eficiente e tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive ontem aqui, mais um exemplo, né, da sua função não típica diretamente, que ajudou a salvar aquelas pessoas, aquela família que estava ali praticamente sendo afogados naquela chuva que nós tivemos aqui em Campo Grande, terrível. Então, gostaria, deputado Coronel Davi, de passar uma parte para Vossa Excelência, que não tenho dúvida, também é um defensor dessa bandeira. Esse é um assunto de todos nós. É preciso que nós estejamos, dentro das nossas possibilidades, levando essa palavra à nossa sociedade, e nós temos uma responsabilidade muito grande, como representante do povo sul-mato-grossense, de trabalhar na perspectiva da promoção da paz e da tolerância. A gente tem visto exemplos dos quatro cantos desta terra, de atrocidades. Parece que os animais que são considerados irracionais são muito mais organizados, um respeita o limite do outro. E nós temos visto aqueles que receberam, não é verdade, essa missão tão nobre de cuidar, de proteger, de amar, e que fizeram diante de Deus, diante dos seus familiares e amigos, um juramento de amá-la até a morte. Mas não é a morte praticada pela própria mão, é a morte sendo realizada pelo próprio autor da vida, que é o nosso Criador, o nosso Deus. Portanto, esse é um assunto que esta casa tem uma responsabilidade muito grande, desde o início, quando criamos a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, capitaneado pela doutora Luciana Zambuja. Ela veio aqui e teve o apoio condicional desta casa na elaboração de políticas públicas para que nós possamos proteger a mulher sul-mato-grossense. É com alegria que ouço o deputado Coronel Davi. Bom, primeiro agradecer a parte de Vossa Excelência e elogiá-lo por trazer a abordagem desse tema tão importante à Assembleia Legislativa. Eu inicio a minha palavra aqui, deputado Rinaldo,
lembrando de uma frase dita por uma promotora que cuida dessa questão da violência contra a mulher, Silvia Chequian, e ela dizia que cada vez que acontece uma violência contra a mulher, é o retrato de que a nossa sociedade está doente. E me reporto aqui ao caso da paisagista no Rio de Janeiro, que durante várias horas foi agredida por um covarde, e que, além das marcas da violência que foram causadas por esse covarde, ela ficou marcada também, num primeiro momento, como uma vítima que deu causa à violência que ela mesma sofreu. Mostra, portanto, o quanto ainda a gente precisa evoluir dentro da nossa sociedade na questão da violência contra a mulher. Nós temos que mudar a página, nós temos que virar essa página de considerar que cada vez que uma mulher é agredida por um homem, por um covarde, ela seja culpada por isso. Nós vivemos numa sociedade machista, onde alguns homens não perceberam que as mulheres evoluíram, estão ocupando lugares antes reservados somente aos homens, e esses homens que agem dessa forma contra a mulher, eles na verdade não aceitam essa projeção da mulher na sociedade e buscam, através da violência, manter a mulher submissa a eles. E para encerrar, deputado Reinaldo, a gente sempre ouve um ditado de que em briga de marido e mulher a gente não pode colocar a colher. Nos dias de hoje, em brigas de marido e mulher, nós temos sim que colocar a colher. E todo aquele que presenciar uma agressão a uma mulher, ele deve chamar a polícia ou ele tentar intervir para que aquela agressão não se prolongue. Porque é essa ação efetiva de um cidadão, de uma pessoa responsável, é que poderá impedir que uma mulher seja vítima do feminicídio. Então, parabéns pela abordagem desse tema aqui, tão importante e que mostra realmente que nós precisamos evoluir muito ainda. E se Deus quiser, com muita cultura, com muita educação, nós vamos passar esse momento difícil que o Brasil vive ainda em relação à violência contra a mulher. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e muito contribui para o nosso pronunciamento e para a nossa reflexão. Ouvirei com alegria o deputado Marçal Filho. Deputado professor Reinaldo, queria dizer a Vossa Excelência que não sou daqueles que acham redundante o seu pronunciamento. Eu acho que ele é mais atual do que nunca, infelizmente. A violência, em vez de diminuir, ela recrudesce a cada dia contra a mulher. Alguns casos são notórios, acabam sendo publicizados, mas existem milhares de outros casos em que as mulheres não procuram, por várias razões, pela dependência financeira, pelo medo. Vossa Excelência falou da Casa da Mulher Brasileira, nós precisamos reivindicar que isso vá se estendendo para outros municípios, para outros locais, porque a mulher precisa de um amparo, porque muitas vezes ela vai, registra o BO, quando retorna, é agredida novamente. As medidas protetivas também não estão resolvendo. São inúmeros feminicídios ocorrendo de mulheres que têm isso, que o cara não pode chegar próximo dela. Então, Vossa Excelência traz um assunto muito pertinente, principalmente às vésperas aí do mês da mulher. Eu propus à mesa e aos deputados, e foi aceito, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Vossa Excelência tem
tenho certeza, contribuirá muito para que nós façamos movimentos permanentes, porque essa não é uma luta de agora. Nós vamos demorar muito porque é uma questão cultural. Acima de tudo é cultural. Isso tem que começar, como Vossa Excelência bem abordou, na educação, desde os primeiros passos da criança na escola, principalmente para o menino, para ele aprender que ele veio de uma mulher, né, que ele tem que ter isso em mente, que ele veio de uma mulher, todos nós viemos, então temos que ter um respeito acima de tudo e muito amor. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço e Vossa Excelência fala com muita propriedade. Eu conheço um caso, deputado Marçal, de uma jovem aqui em Campo Grande que fora agredida e ameaçada pelo seu companheiro, foi para Dourados, continuou sendo ameaçada. De Dourados, hoje ela está morando numa região próxima aqui de Sidrolândia. Então você percebe que as leis, as elaborações de leis, as medidas protetivas não resolvem. É uma coisa assim que é inacreditável a gente permitir que, mesmo diante do aumento de penas, das penas de alguns tipos de crimes que aconteceram recentemente, de 2010 para cá, por exemplo, como o crime de estupro de vulnerável, e esse crime continua sendo recrudescido, como disse Vossa Excelência. Mas eu finalizo aqui, senhor presidente, faltando apenas 3 minutos e meio, para dizer aqui da pesquisa que comecei falando. Segundo essa pesquisa, que fora encaminhada, solicitada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 27,4% das mulheres no Brasil sofrem alguma violência, ou agressão, batidão, empurrão ou chute. 76,4% foram agredidas por conhecidos, namorados, ex-companheiros, vizinhos, etc. 42% das mulheres tiveram agressões dentro do seu próprio lar e 52% das mulheres decidem não denunciar. Este é um dos maiores problemas. E aí, como disse aqui os que nos antecederam, às vezes o medo não só de perder a vida, mas o medo de perder a sua subsistência, acaba sendo refém deste seu algoz. Segundo o levantamento, 27,4% representa muita gente e cerca de 40% das agressões acontecem no interior do próprio lar. Menos da metade das mulheres procuram algum tipo de ajuda, ou seja, menos da metade, deputado Pedro Kemp, menos da metade das mulheres procura denunciar o seu agressor. Então, é um número muito grande. 27,4%, já que a nossa sociedade, 220 milhões de brasileiros, 27,4%, e a maioria são mulheres, imagine quantos milhões de mulheres são agredidas no nosso país e quantas milhares de mulheres que perdem as suas próprias vidas. Então, é um número assustador. E para finalizar, nos últimos 2 minutos, gostaria de deixar registrado o que dizem algumas personalidades, Por exemplo, aqui nós vemos aqui uma frase de uma juíza, a doutora Larissa Pinho, juíza de Direito em Rondônia e doutora em Ciência Pública pela Universidade do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, abre aspas, a maioria das mulheres resolvem não denunciar em razão da própria dinâmica da violência de gênero. Elas têm sua força minada, não só pela ausência de informação sobre os seus direitos, mas, sobretudo, pela dependência econômica, medo, vergonha, falta de conhecimento em relação ao sistema de rede de apoio à vítima, o que as torna vulneráveis e suscetíveis ao ciclo de violência. Só para divertir, nobre deputado, 1 minuto eu. Estou olhando, agora aprendi aqui, deputado presidente, aqui estou acompanhando. E para finalizar, nós vimos aqui, abre aspas, em 28 anos de magistratura, sendo 26 com jurisdição criminal, afirmo que sempre se detectou que estupro e atentado violento ao pudor ocorriam no âmbito familiar e, na sua maioria, não eram noticiados. Essa escolha de não denunciar vem da pressão da própria família, dependência econômica, desconfiança da palavra da vítima e julgamento social. Hoje as mulheres já denunciam mais, as mais jovens
pela independência financeira e coragem de enfrentar o preconceito, que infelizmente ainda é um grande entrave. E para finalizar, senhor presidente, aqui fala sobre conscientização e coragem para denunciar. É preciso romper o silêncio. A Justiça, com o marco legal da Lei Maria da Penha, está preparada para ter o atendimento e o andamento da situação. Pode haver um ciclo de violência que começa, estou finalizando, senhor presidente, que começa com xingamentos, ameaças e depois passam para lesões corporais e depois o feminicídio. Esse agressor acaba pedindo desculpas, a mulher não denuncia e esse cidadão age novamente. Então é necessário conscientização, coragem para denunciar. Quero finalizar, senhor presidente, dizendo que nesses poucos dias que antecedem o Dia da Mulher, que nós possamos cada vez mais, no espaço curto de tempo, ver esses números sendo diminuídos e que possamos logo mais dizer que moramos em um país civilizado, em um país que prima pela tolerância, pelo amor e o respeito ao próximo. É o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o grande expediente. Queria fazer um comunicado aos senhores deputados, à imprensa aqui presente. Houve um comentário sobre os assuntos internos da casa, e aqui a gente tem feito a coisa da forma mais correta e transparente possível. Gostaria de informar que foram convocados os últimos 28 concursados para tomarem posse do concurso. Compareceram aqui na nossa casa, dos 28, só 15. Estão sendo reconvocados os outros 13 e mais 2 especialistas em Libras que passaram no concurso. Eu gostaria de comunicar que na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde, terão que se apresentar. E aí o nosso concurso vence no próximo dia 6. Até o dia 6 está valendo o concurso. Depois do dia 6 não será renovado o concurso, até porque se as pessoas que passam num concurso não se apresenta, é porque ela não quer participar do nosso quadro de funcionários. Então, gostaria de deixar essa explicação para deixar de pairar dúvida nos atos que são feitos aqui, que são à luz do dia, com a anuência dos senhores deputados e votado em plenário. Eu gostaria de passar a ordem do dia. Eu gostaria de solicitar aos senhores deputados que houvesse a recomposição de quórum, para que a gente pudesse iniciar a nossa ordem do dia. Enquanto isso, registro a presença do senhor Luciano Costa, vereador do município de Corumbá. Seja bem-vindo.
que o segundo secretário conferisse o quórum. Senhor presidente, no momento, pelo painel, nós temos 17 deputados presentes. Em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei número 014, de autoria do Tribunal de Contas. Parecer favorável da Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração. Relator deputado Marçal Filho. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator deputado Márcio Fernandes. Favorável. Mensagem do TCE número 1/2019. Altera dispositivo da Lei 3877, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre a consolidação do plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados podem acessar a votação. Quem é a favor, voto sim. Quem é contra, voto não. Consulto o segundo secretário sobre o resultado da votação. Senhor presidente, são 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado ao expediente. Em segunda discussão e votação nominal. Projeto de Lei 016/19, de autoria da mesa diretora. Parecer favorável da Comissão de Serviço Público, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração. Relator deputado Jamilson Nami. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator deputado Márcio Fernandes. Dispõe sobre a alteração da Lei 4.987, de 29 de março de 2017, e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Convido os senhores deputados, quem estiverem de acordo, votar sim, quem estiver contrário, votar não. Consulto o senhor segundo secretário sobre o resultado da votação. Falta o ilustre deputado Gerson Claro. Consulto o senhor segundo secretário por resultado da votação. Senhor presidente, são 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Aprovado ao expediente. Em discussão única e votação nominal. Veto total, projeto 119/18, de autoria do deputado Paulo Ciufi. Parecer favorável da CCJR, por unanimidade, a manutenção do veto. Relator, deputado Barbosinha. Mensagem 02/19, de 2 de janeiro de 2019. Veto total, projeto de lei 119/18, de autoria do deputado Paulo Ciufi, que dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de graduação na área de saúde na modalidade ensino à distância na sua totalidade. Em discussão. Encerrada a discussão. Deputado Barbosinha para discutir. Vossa Excelência disporá de 10 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, senhores deputados, em rápidas palavras, apenas para dizer que o veto total do governo, ele se dá no projeto de lei 119/2018, de autoria do ilustre ex-parlamentar dessa casa, deputado Paulo Ciufi, que dispõe sobre a proibição do funcionamento dos cursos de graduação da área de saúde na modalidade de ensino à distância EAD, desde que a sua oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso e que essas disciplinas não contemplem as matérias formadoras de competência e habilidades técnicas específicas de cada graduação. Ao analisar o veto, eu fui o relator desta matéria, constatou-se que o projeto ele diz respeito às diretrizes e bases da educação, que trata lá no artigo 22, inciso 24, como sendo competência privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A própria Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece no artigo 8º, parágrafo 1º, que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, bem como que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. E ainda, com relação à educação à distância, que o projeto de lei pretendia regulamentar, a LDB é bastante clara nos parágrafos 1º e 2º do artigo 80, em dizer que a educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União, cabendo somente à União regulamentar os requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação em distância. Portanto, em que pese o aspecto louvável do projeto no que tange ao seu mérito, ele esbarra em flagrante inconstitucionalidade, porquanto o legislador estadual ele não pode adentrar as competências federais, razão pela qual a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelos deputados Lídio Lopes, que é o nosso presidente, deputado Marçal Filho, deputado João Henrique, deputado Gerson Claro, deputado Barbosinha, que foi o relator, por unanimidade, entendeu que o veto do governo era fundado e, por esta razão, votamos de forma unânime pela manutenção do veto. Era esses os esclarecimentos e, obviamente, o encaminhamento que procuramos dar a essa votação. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que sejam favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Deputados contrários, pela rejeição do veto, votem não. Iniciada a votação.
Consulto o senhor segundo secretário para que promulgue o resultado da votação. Senhor presidente, são 16 votos favoráveis, um voto contrário. Mantido o veto ao arquivo. Item 4. Em primeira discussão e votação nominal, projeto 213/18, de autoria do ilustre deputado Márcio Fernandes. Parecer favorável por unanimidade da CCJR, com uma emenda do relator deputado João Henrique. Estabelece a criação de calendário de produção da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Deputados que sejam favoráveis, iniciada a votação. Antes de encerrar essa votação, eu gostaria de comunicar a todos os senhores deputados que gostaríamos de fazer uma reunião sobre as decisões de pauta dessa semana e comunicação de como vai funcionar a nossa casa nesse período e que nós vamos estar aqui voltando na próxima quarta-feira de cinza. Eu gostaria de que a gente fizesse uma reunião na sala em anexo. Todos os senhores deputados, depois da sessão, estão convidados. Consulto o senhor segundo secretário sobre o resultado da votação. Senhor presidente, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado em primeira, vai a segunda votação após passar pelas comissões temáticas. O item 5, em discussão, a única e votação simbólica. 34 indicações, 11 requerimentos, 9 moções de congratulação. Questão de ordem, senhor presidente. Para responder uma questão de ordem do ilustre deputado. Na realidade, para encaminhamento. Eu gostaria de incluir o requerimento que nós apresentamos hoje, porque é de audiência pública por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a gente tenha tempo hábil de fazer o convite aos poderes para apresentação, e como nós temos o Carnaval, que fosse incluído o requerimento que nós solicitamos o plenário no dia 19, com a infraestrutura, para a reunião da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária do último quadrimestre. Vou consultar as lideranças, nobre deputado, já vamos responder. Para incluir nessa votação simbólica, em vez de 34 indicações e 11 requerimentos, mais um requerimento do ilustre deputado Gerson Claro, que pede para que seja votado hoje, foi apresentado hoje. Líder do bloco G10, deputado Gerson Claro, de acordo. Líder do bloco G9, deputado Márcio Fernandes, de acordo. Líder do PSDB, ilustre deputado professor Rinaldo, de acordo. Líder do governo, deputado Barbosinha, de acordo. Então, em votação simbólica, 34 indicações, 12 requerimentos, 9 moções de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão e votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passemos às explicações pessoais. Com a palavra, o ilustre deputado Capitão Contar. Com a palavra, o ilustre deputado Lídio Lopes. Transfere. Com a palavra, o ilustre deputado Herculano Borges. Com a palavra, o ilustre deputado Zé Teixeira. Com a palavra, o ilustre deputado Renato Câmara. Com a palavra, o ilustre deputado Barbosinha. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho.
Com a palavra, o ilustre deputado professor Rinaldo. Com a palavra, o ilustre deputado Pedro Kemp. Ok. Atendido o vosso pedido, transferido para após o Carnaval. Deputado Felipe Orro, com a palavra, nas explicações pessoais. Encerrada a explicação pessoal, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai declarar encerrada a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sala em anexo para organizarmos a pauta da sequência. Está encerrado.